Eu sou Línia Pinheiro, eu vou falar então um pouco sobre a minha carreira. Eu sou uma pessoa que eu passei por muitas transições de carreira. Eu comecei a trabalhar com 19 anos num banco. Durante todo o tempo de faculdade eu trabalhei nesse banco, o Banco Mercantil de São Paulo. Depois de formada, eu não queria continuar na carreira de bancário. Então eu saí do banco e eu fui trabalhar numa empresa de consultoria em marketing na área financeira e administrativa. Então, eu tive bastante experiência, eu aprendi tudo sobre a área de administração, a área de finanças, tesouraria. Eu, na época, já tinha me formado em administração de empresas com comércio exterior, então foi muito bom colocar todos os conceitos que eu tinha, né, em prática. Essa empresa, entretanto, não tinha mais perspectivas para que eu crescesse na carreira. Eu teria que esperar, por exemplo, a aposentadoria do gerente financeiro ou de algum outro gerente, e não era aquilo que eu queria. Na época eu já falava inglês fluentemente, já tinha estudado, tinha me formado e eu gostaria, né, eu tinha planos de fazer um curso fora do país. E foi o que eu fiz. Eu saí da empresa, morei um ano em Londres estudando, também tive a oportunidade de conhecer outros países, comecei a aprender outros idiomas lá nas viagens que eu fazia. Depois disso, voltei para o Brasil e comecei a procurar emprego de novo. Eu fui procurar emprego na área de comércio exterior, mas na época o comércio exterior não tinha essa visão mais geral, era muito técnico, eram assistentes que na verdade só trabalhavam com importação ou exportação. Então, e não era isso que eu queria na verdade trabalhar com negociação, ter uma exposição mais internacional. No meio do caminho, eu acabei tendo um convite para dar aulas de inglês para executivos do grupo Roja Têxtil. O que eu achei muito interessante, porque seria uma maneira de eu manter a minha fluência no idioma, já que eu tinha, né, gasto tanto dinheiro e tanto tempo estudando, me aperfeiçoando, e ao mesmo tempo eu tinha, na época, todo aquele conteúdo, aquela vivência empresarial que também poderia ajudar. Acabou dando certo. Então eu acabei me transformando numa professora de inglês para executivos. Deu tão certo que em 1998 eu abri uma consultoria de treinamento em idiomas e traduções. Nisso eu acabei indo me especializando, acabei fazendo vários cursos para certificações internacionais, acabei estudando outros idiomas, então fui estudar espanhol, francês, alemão, fui fazer outras certificações com relação a metodologias e fui desenvolvendo esse caminho. Fui tradutora, inclusive participei, né, como tradutora credenciada do Tribunal de Contas de União, na época dos Jogos Olímpicos, que a gente teve que fazer toda a tradução dos documentos do português para o inglês, que era a língua oficial internacional. Até hoje ainda essa minha consultoria, trabalho com essa consultoria, principalmente no que diz respeito a mentorias de carreiras, porque o idioma ele é uma, né, das necessidades, uma das habilidades que o profissional, principalmente os executivos, precisam desenvolver hoje, não só mais o inglês, mas o espanhol, o alemão, o francês. Chegou ao ponto de que eu não tinha mais muito o que me especializar nessa área, então eu tive a oportunidade de começar uma outra faculdade. Fui fazer a faculdade de Direito, me formei em Direito, já tinha minha carreira toda direcionada para fazer Direito Tributário, né, me especializar em Direito Tributário. Na verdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre Direito Tributário, foi sobre a lei de repatriação e que tipo de impactos isso teria dentro do imposto de renda. Já estava me preparando quando comecei a estudar sobre proteção de dados, GDPR, algumas legislações alienígenas, né, são legislações estrangeiras. Como sempre gostei muito de idiomas, eu acabei me aprofundando um pouco mais nessas legislações de proteção de dados internacionais e acabei indo fazer especialização em direito digital, proteção de dados, também me formei em encarregado pelo tratamento de dados, GPO, e fui desenvolvendo. Também tenho extensão em arbitragem internacional, porque a arbitragem internacional, principalmente com relação à conciliação e à mediação, né, dentro dessas questões entre empresas que atuam em vários mercados e tem uma relação muito complexa. Então isso também foi me levando para entender um pouco disso, fui estudar isso.
Também gestão de riscos e compliance. Então hoje, com o passar do tempo, né, eu me formei, aí nós abrimos, hoje nós temos uma banca de advogados, a Amélie Pinheiro, cuja divisão digital de tecnologia e proteção de dados, compliance e gestão de riscos é a LGPD hoje. Mas desde então eu tenho trabalhado bastante com essa coisa também de formação de profissionais. No primeiro momento, com relação à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa didática que eu fui desenvolvendo na minha carreira pela minha própria experiência com relação ao ensino de idiomas, ao desenvolvimento dessas habilidades. Também fomos criando os cursos, nós fomos preparando profissionais para adequação das empresas, num primeiro momento adequação das áreas de departamento pessoal e recursos humanos, depois mapeamento, adequação da empresa como um todo. E nós acabamos encontrando com muitos profissionais que acabaram fazendo esses cursos mais específicos. E pela razão que estavam também no momento de transição de carreira, né? Descobrindo novos conhecimentos, descobrindo que é possível ter uma atuação como advogado em outras áreas. E nós também acabamos desenvolvendo, né? Acabei fazendo algumas mentorias, então hoje também tenho alguns mentorandos que acabam buscando essa guinada de carreira. Então, também isso é parte, o objetivo desse canal, é parte desse conteúdo que a gente vai acabar passando, desenvolvendo e distribuindo, porque não é fácil fazer uma transição de carreira. Primeiro você precisa descobrir algo que você não sabe muito bem o que você quer. Então, você sabe que você não está satisfeito, você sabe que você quer alguma coisa diferente, mas você não sabe exatamente o que. Mas para a gente descobrir o que é que a gente quer, a gente precisa estudar, a gente precisa se desenvolver. Muitas vezes, estudar coisas que não tem nada a ver, aparentemente, com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente faz. Eu acho que isso é a parte mais importante de uma transição de carreira, buscar conhecimento e não ter medo, porque essa transição de carreira, ela não vai acabar com aquilo que você é. Ela vai integrar aquilo que você é, aquilo que você tem, com novos desafios, com novas perspectivas. Eu acho que esse é o ponto fundamental.